Olá, hoje eu quero te fazer um convite para uma reflexão a respeito da Sexta-feira Santa. Esta, em particular, nos convida ao isolamento, que nos convida a um aquietamento e que pode nos levar a uma reflexão. Diferente de tantas outras que vivemos, onde éramos chamados para fora, onde importante era ir ao mercado, comprar o necessário, pensar em quem vem, em quem não vem, o que vai ser feito. E o que dá base para essa data, muitas vezes era deixado de lado, segundo plano e até esquecido. Então vamos aproveitar da oportunidade que a vida nos deu para refletirmos a respeito da Sexta-feira Santa. Bem resumidamente, a Sexta-feira Santa é o dia em que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E com isso em mente, muitas pessoas, de forma consciente ou inconsciente, se sentem quase que obrigadas a se manter errando para fazer valer o sacrifício de Jesus. Esta é a relação que elas estabelecem com Ele e não pretendem ir além disso. Elas acreditam que Jesus veio ao mundo para servi-las e continuamente pedem a Deus, pedem a Jesus que façam, que lhe deem, que os obedeçam. Dizem que pedem, muitas vezes ordenam. A outra possibilidade que há é você olhar para Jesus e reconhecer nele um mestre. E mais ainda, ter a coragem de reconhecer em si próprio um discípulo. E aí então o caminho de aprendizado começa a acontecer. Dentro dessa ótica de mestre e discípulo, então, a sexta-feira é uma oportunidade de se aquietar e começar a refletir sobre tudo que Cristo vivenciou naquele dia, no dia da sua morte. E olhar para tudo isso pela ótica de Jesus. Como você se sentiria na condição dele? Como é que seria para você aquelas dores físicas? Como é que seria para você a questão da humilhação? Como é que você se sentiria? Até aí nós temos condição de nos aproximar de Cristo. No sentido que nesse momento ele está na condição humana, então ele vivencia dores como as nossas. E é bem importante isso, essa proximidade com Cristo. Nós precisamos da proximidade com o Mestre. Mas precisamos também reconhecer que a partir daí ele age de uma maneira que nós não teríamos condição ainda de agir. Ele vai continuar agindo de maneira compassiva, ele vai continuar sendo acolhedor, até com aqueles que estão com ele na cruz. E nós precisamos olhar a forma com que nós agiríamos nessas condições. Nós poderíamos sentir medo, raiva, nós poderíamos apontar alguém e acusar alguém, poderíamos ofender outro. Como é que nós agiríamos? Temos que ser bem honestos conosco mesmos. É bem importante, porque se nós acreditarmos, sem muita reflexão, que agiríamos exatamente como Cristo, nós não vamos ter condição de reconhecer a maestria dele. Nós vamos começar a reconhecer em nós essa maestria. A condição de sermos discípulos acaba aí. Então temos que ser muito verdadeiros, muito honestos conosco mesmo. Vamos para um segundo momento de reflexão. Mais uma vez retomamos toda a Via Crucis. Agora no papel da pessoa que traz Jesus, da pessoa que julga Jesus, que condena, da pessoa que açoita, dos que riem, dos que crucificam. O que é que leva uma pessoa a conduzir alguém à dor? A ocasionar a dor de alguém? O que que leva? O que que leva alguém a ficar feliz e satisfeito em ver alguém sofrendo? Precisamos pensar sobre isso.
a gente pode dizer assim, essas pessoas fizeram isso porque elas não sabiam quem era Jesus. Não sabiam que ele era filho de Deus. Isso não é justificativa. Afinal de contas, todos, exatamente todos, sabiam que ali havia um ser humano. E que todo ser humano, no final, é filho de Deus. Onde fica a nossa humanidade quando a gente aceita a dor do outro, quando ficamos felizes com a dor do outro, quando causamos a dor do outro. Então, isso não se justifica. E aí, na nossa reflexão, a gente tem que olhar e pensar onde está isso em nós. Qual é o momento em que eu julgo alguém? Qual é o momento que eu condeno alguém? Será que eu faço muito isso? Será que eu crucifico pessoas por suas ações, por seus pensamentos, por serem quem são? Se eu acho muito pesado pensar com relação a algo como uma violência, ser feliz com uma violência, isso eu não faço. Então eu posso pensar assim, será que eu condeno, que eu mato, que eu crucifico sonhos, ideias, sentimentos? Será que eu já não fiz isso? É importante que eu reflita dessa forma para que eu compreenda que em mim também há o algoz. Que em mim reside também aquele que condena e aquele que fica feliz com a situação. Eu só tenho condição de mudar isso em mim no momento em que eu reconheço. E eu preciso compreender que muitas vezes eu de alguma forma já reconheci a maestria de Cristo. E por isso é que essa lição de Cristo com relação à crucificação eu teimo em reproduzir continuamente na minha vida. Eu sempre estou condenando, sempre estou julgando, sempre estou crucificando pessoas, emoções, sonhos. Como se isso fosse uma lição que eu não conseguisse aprender e que eu precisasse repetir para tentar aprender. Mas como uma aluna desatenta ou como um aluno desatento, que não prestou atenção à lição, que se distraiu com coisas externas, então em termos de Sexta-feira Santa, se distraiu com o preço do bacalhau, com a pessoa que disse que já não vinha mais, e esqueceu de aprender a lição, que continua voltando, continuamente. Quem e o que você já crucificou em Sextas-feiras Santas? Reflita sobre isso. Será que cada vez que você crucifica alguém, de alguma forma você não crucifica Cristo? Afinal, todos nós temos essa consciência crística em nós. Reflita, pense sobre isso. Aí nós temos uma nova possibilidade. Nós podemos voltar totalmente naquele dia, na Via Crucis, agora sobre a ótica de quem se colocou indiferente, de quem acompanhou, olhou, observou e não fez nada. Nós temos que buscar essa pessoa indiferente em nós. Em que momento ela existe? O que faz com que alguém, vendo uma violência tamanha, se mantenha indiferente? O que faz uma pessoa diante de tamanha agressão não ter opinião se aquilo está certo ou se aquilo está errado? O que move essa pessoa? Seria acaso o seu medo, a sua dor, que fez com que ela aprisionasse o seu coração, pensando que estava protegendo e fazendo então dos seus músculos como se fossem grades de uma prisão que não permitissem mais a expressão do seu coração? E então ficasse assim imune a emoções? Como se isso de fato não fosse pior do que sentir qualquer coisa? O seu coração ali trancafiado, preso, morrendo à míngua, porque ele vive de relações, ele se alimenta da possibilidade de estar com o outro. O nosso coração só é feliz com
os outros, e seja quem for o outro, qualquer outro. Seria isso que impede essa pessoa de se deixar tocar? Se a gente for pensar um pouco mais sobre a crueldade que há na indiferença e o quanto isso pode residir em nós, vale a gente pensar quantas vezes a gente pode vir a comemorar um gol de um determinado jogo de futebol, ou que a gente pode ficar muito feliz porque, enfim, comprou um sapato novo que queria tanto, mas que se mantém ainda indiferente à fome de alguém. Quando é que em nós um gol tem mais importância do que a fome de alguém? Quando é que isso nos toca mais? Quando é que essas pequenas coisas, essas frivolidades nossas se tornaram mais importantes do que a vida de alguém? A gente precisa refletir sobre isso, pensar sobre isso. Qual é a nossa dificuldade de assumir a terra de fato em que nós vivemos e saber que nós temos responsabilidades por tudo que acontece de fato nela? Poderia ser uma posição socialmente correta, né? Afinal de contas, é muito desagradável alguém questionando e brigando e perguntando e chorando, né? Então, às vezes, é uma coisa muito da condição que nós temos que assumir socialmente. Mas justifica, né? Onde está a humanidade nesse momento? Então é importante a reflexão. Aí nós voltamos mais uma vez lá na Via Crucis, agora na condição daquele que sofre, daquele que vê tudo isso acontecendo e não consegue não exprimir o seu sentimento quanto àquilo. Aquele que chora, aquele que muitas vezes é açoitado também, aquele que tenta impedir, embora ele saiba que não vai conseguir. Como é a sensação de alguém incapaz de mudar uma situação que cause dor? Como é que essa pessoa lida com isso? Como é que ela tem que lidar com isso? Como é que isso se dá? Procure isso dentro de você, se coloque nesse lugar. E então pare para pensar um pouquinho. Vale a pena isso que essa pessoa faz? Essa dor que ela sente? Se a gente for refletir, essa pessoa é aquela pessoa que ajuda Jesus a segurar a cruz, que divide o peso com ele. Porque quando ele olha para todos e ele vê muitos rindo, vê muitos indiferentes, e vê poucos sofrendo com ele, ele compreende que valeu a pena. Ele fica sabendo que valeu a pena cada palavra, cada ato que ele teve. Porque ele vê que ainda há humanidade, que ainda há aqueles que não conseguem aceitar a violência no mundo. Então, dá a ele a sensação de que tudo valeu a pena. E aí nós temos mais uma possibilidade de pensamento, né? Depois que a gente reconhece essas possibilidades em nós, nós podemos ainda compreender que Jesus é amor. Jesus é a personificação do amor, da compaixão, da caridade. E aí, então, nos cabe pensar o que é que leva as pessoas a crucificarem o amor, a condenarem a compaixão. Por quê? E procurar isso dentro de nós. Quando em nós esses sentimentos foram crucificados? Como é que foi que eu acompanhei essa Via Crucis? Foi chorando? Foi indiferente? Foi feliz porque tudo isso ia morrer em mim? E quantas vezes fui eu o agente de condenar e de crucificar o amor no outro, a compaixão no outro, o altruísmo, a caridade? Reflita sobre isso. Jesus é a personificação do amor, não esqueça. E o amor foi levado à cruz. Então, quando a gente olha para tudo isso, quando a gente reflete sobre tudo isso, a gente fica com mal-estar, a gente pode ficar até com uma sensação de indigestão.
o que é natural. E aí a gente tem que continuar esse nosso processo na Sexta-feira Santa. Depois de tudo que nós achamos dentro de nós temos que continuar olhando para isso tudo. Temos que constatar o que há dentro de nós, onde nós estamos, como é que nós estamos, como nós agimos em algumas situações. Isso tem que estar muito claro para nós, nós temos que colocar luz sobre isso. Não é o caso de se condenar, não é o caso de ter autopiedade, não é o caso de se crucificar. É o caso de constatar onde estamos. É como se nós estivéssemos fazendo uma faxina num quartinho de bagunça e de repente a gente começou a tirar tudo que não prestava, começou a mexer com tudo ali, levantou aquela poeira e ficou aquela bagunça. Agora que a poeira levantou, o melhor é parar um pouquinho e esperar e observar. E aí nesse momento chega o sábado de aleluia, que é quando nós vamos deixar baixar a poeira, que nós vamos descansar isso em nós. Não significa se distrair com outras coisas e ir para fora. Nem tampouco continuar constatando coisas. O que precisava ser vivenciado em nível emocional, racional, aconteceu. Agora é o momento de silenciar, de respirar e se perceber. É o momento em que você deixa baixar a poeira e você olha para o quartinho e você começa a perceber que a poeira não é a maior parte do que está ali. Ela encobre muitas coisas, mas ela não é o principal. E que se você for lá com cuidado, você consegue tirar aquela poeira sem muito estrago, sem levantar muito. Você consegue tirar ela com uma certa facilidade e você vai ter condição de ver o que sobra. Passado o sábado de aleluia, nós vamos para o domingo de Páscoa, que tem uma lição muito bonita para nos ensinar. No domingo de Páscoa, Jesus ressuscita. Veja que belo ensinamento. Ele não vai renascer, né? Ele vai ressuscitar. Ele não vai reencarnar. Ele vai vir exatamente com o que ele tinha, com o corpo que ele tinha, com todas as questões que ele tinha. Ele não deixou nada para trás, não pegou nada novo. É ele completo. E ele oportuniza para nós fazer exatamente isso. Que a gente possa ressuscitar em nós. Não significa que a gente tenha que descobrir e desenvolver algo novo em nós. Isso significa que nós já temos dentro de nós essas características, essas qualidades crísticas, que nós podemos permitir que isso ressuscite em nós. Que o amor, que a compaixão, que a caridade, que o altruísmo, que tudo isso possa vir à tona. Que agora que eu tirei o pó, tudo isso está aparecendo de novo. Então agora eu tenho a oportunidade de trazer tudo isso de volta. Então veja que belo aprendizado. Que bela oportunidade é essa que nós temos no domingo de Páscoa. Nós muitas vezes, por medo, não damos vazão a toda essa expressão dessa luz em nós. Nós deixamos estagnar em nós coisas boas. Nós às vezes percebemos essas emoções puras em nós, mas não conseguimos expressar. E quando a gente ressuscita tudo isso, nós damos a ela a luz da consciência e a força da ação. Esse é o grande aprendizado que nós podemos ter no domingo de Páscoa. E por isso é que se festeja, por isso que é realmente uma festa a Páscoa. Porque Cristo ressuscita. E quando nós temos condição de ir aprendendo e vivenciando isso ano após ano, nós temos então uma condição muito bacana, que é de realmente justificar a ideia do mestre e do discípulo. Porque houve um aprendizado no meio. Porque eu me permiti crescer com aquilo, por mais que tenha sido difícil, por mais que tenha me tomado tempo. Então isso vai me permitir crescimento e vai regozijar o mestre. E aí se estabelece a relação mestre e discípulo. E esse é um mestre que vale muito a pena.
Então, uma boa Sexta-feira Santa a vocês, um bom domingo de Páscoa, e espero ter podido contribuir nesse período tão belo e importante que é para todos nós. Namastê.